Saudações bactinianas, gente. Então, voltando aqui para o Entre Vozes 29, para quem já vem acompanhando e para quem está chegando agora, já fica sabendo que a live começou às 6 horas. Quem esteve aqui primeiro participando foi a minha mãe, também professora, Clarice Fiuza, e agora nós estamos com a Rosana Pugina, colega. Já tô te chamando, Rô. E aí tu já entra aqui pra gente seguir da onde. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Então, estamos falando desse ser professora hoje, né, em comemoração ao nosso dia, que é mais um, né? É mais um, mas sem banalizar esse mais um, né? Mas é a gente entender também que é importante a gente pensar nessa, né, nessa valorização de nós como profissionais, de nós mesmos e mesmas, e de outras pessoas que também são nossos colegas, nossas colegas, de que maneira a gente pode de fato contribuir para essa valorização, né? Para não ficar também só restrito ao feliz dia do professor, feliz dia da professora, né? Porque rola muito essa hipocrisia, né? Esse pensamento, não que seja por mal que as pessoas falem isso, né? É importante esse reconhecimento também, um dia oficial que está aí também cultural, colocado social, culturalmente, né? Tem uma história por trás desse dia também, né? Então, assim, isso faz parte, mas é uma das formas, né? Tem muito mais aí que a gente precisa fazer no nosso dia a dia, na nossa rotina, para realmente contribuir, né? Esse nosso modo de ver, de enxergar, de encarar o professor também é algo que precisa ser revisto, né? Esse professor e essa professora como seres que precisam dar conta de todas as demandas dos alunos, né? Então, acho que é uma coisa que a gente até pode falar sobre isso depois, né? Essa carga em cima do professor, da professora, que acho que a gente pode falar também. Mas, Rô, não quero atrapalhar a tua linha de raciocínio dentro do que tu vinha trazendo anteriormente. Só a única coisa que eu quero te sugerir para a gente fazer um teste, eu não sei quem está ouvindo, mas eu escuto um ruído. Eu ia te sugerir tu tirar o teu fone para ver se melhora. Vai que melhora, né? Tem acontecido isso. Agora. Eu acho super. Melhorou. Para mim, passou. Eu não sei Boa. se estava para vocês também, gente. Anderson, quem for chegando aqui, se estava dando esse ruído. Para mim, tava. Eu até perguntei ali antes. Agora, para mim, normalizou. Então, Tem pronto, era o fone. acontecido isso. Geralmente é o contrário, né? Quando a gente usa o fone, ficava melhor. Agora está sendo o contrário, está mudando isso. Bom, Sem já o tirei fone o tem fone. ficado melhor. Ficou bem, ficou ótimo. Não, Então para seguimos. mim é diferente. Na verdade, eu imaginava que estava melhor também com fone. Uhum. Não, agora Coisa tá da perfeito. tecnologia. Ó, o Anderson também deu feedback. Perfeito. Então seguimos, Rô. Então, né? Aí a gente chega num momento, como eu estava dizendo, que a escola ficou alheia, né? Ficou isolada da sociedade em muitos pontos. E aí eu vou usar uma frase que eu também já é uma frase batida, que muita gente já deve ter ouvido. Aí eu falei, foi o que eu falei agora mesmo, né? A precarização é clichê. Essa que eu vou falar também é. A gente tem um modelo de escola do século XIX, professores do século XX e alunos do século XXI. Não fecha essa conta, né, Marice? É a A gente polifonia. tem, a gente tem um problema sério aí, né? Porque quando a escola começa a se popularizar, eu acho que é uma das poucas coisas boas que a família real portuguesa trouxe pra gente, né? Quando a família real veio para cá fugindo do Bonaparte, a gente teve um salto, né, nessas questões educacionais, né, Biblioteca Nacional, o início de um pensar uma escola no Brasil, claro que na época ainda era muito elitizada, já havia as escolas jesuítas, né, já havia as escolas particulares, muitas delas relacionadas ao catolicismo, mas aí também a gente começa a pensar um modelo de escola, né, pública. E Uhum. nesse modelo de hoje, um professor falando e 30, 25, 30 pessoas autônomas, cada uma, né? Porque hoje a gente já reconhece essa autonomia, esse tempo de cada um, a questão
como que a pessoa ela vai raciocinar aquilo que ela tá recebendo. Não deveria só receber, mas esse modelo é assim, que foi o que sua mãe disse, né? Sair da escola, né? Você coloca a pessoa em Uhum. contato direto com a vida, com como que ela vai usar a matemática, como que ela vai se comunicar em língua portuguesa, olhar, né, pela janela do ônibus, a mata, a questão do relevo, não é tudo isso? Esse modelo Carro, de escola não prevê isso, porque a é, gente está dentro de uma sala com quatro paredes. Quer dizer, isso a que gente tu... nivela, todo mundo é igual, todo mundo aprende igual e todo mundo tem os mesmos interesses. E Exato. outra Isso. coisa, essa divisão de disciplina, isso também é lá do século XIX. Termina a aula de Uhum. português, o menino fecha o livro, aí agora é matemática, abre o livro. Uhum. É tudo muito É. fragmentado. E aí eu chamo a atenção de um dos países nórdicos, né? Claro que toda vez que a gente vai falar de educação, a gente sempre fala deles, né? Outro clichê. Eles são sempre bons exemplos, né? Quando a gente fala de educação, são os países que têm os maiores IDHs do mundo. E eles têm isso, claro, que é por conta de uma educação de altíssima qualidade, que eles já derrubaram, né? Estão vindo derrubando as disciplinas, né? Quebrando essa divisão e tornando o ensino mais ou menos, Marice, não sei se você já ouviu falar da Escola da Ponte em Portugal, Uhum. Sim, que é sim. assim, né? Não tem disciplinas. Os alunos Uhum. eles vão circulando pela escola e vão dando conta do seu próprio aprendizado de uma maneira bem autônoma, né? Só que em Portugal é só essa escola. Nos países nórdicos, Finlândia, eles já têm esse modelo nas escolas regulares, né? Quer dizer, Uhum. o que nos constitui como ser humanos? É tudo, né? Não é abre um livro e fecha um livro, abre um É. livro e fecha um livro, não é? E aí, nesse Exato. caldeirão de maluquice, ainda vem a tecnologia, né? Que é ótima quando a gente, né? É o que eu costumo falar isso, às vezes, em redações, né? Quando fala, por exemplo, da internet, às vezes algum aluno coloca, né? Assim, a culpa é da internet. Aí eu falo para eles assim, ó, alguém aqui corta o cabelo com liquidificador? Aí eles falam, não. Aí eu falo, então, a questão não é o liquidificador, é o uso que você faz dele. Se Uhum. você for o Uhum. liquidificador para cortar o cabelo, não vai dar certo. A internet é a mesma coisa, né? Então Uhum. entrou também como uma nossa responsabilidade, mais uma, Marisa, a gente ensinar a molecada a lidar com isso, fazer uma Uhum. pesquisa, que a gente ia lá na biblioteca, pegava os livros, né, recortava, colava. Hoje não. Então, tá vendo? Ó, nós somos desse modelo, estamos trabalhando com esse Uhum. modelo agora. Não adianta a Uhum. gente querer aplicar na nossa prática o que a gente lembra da escola, porque é outra escola. É Não outra, é, é. né? Não é outra Uhum. escola. Deveria ser, mas os alunos já são outros. Uhum. Então, isso Uhum. para nós também é um embate. Talvez para sua mãe tenha sido um pouco menos, porque já no final da carreira a tecnologia ainda era algo um pouco mais distante, né? Uhum. Mas nós não. Uhum. Nós É. pegamos a transformação. Eu, assim, só um adendo, eu fiz curso de datilografia. Uhum. Uhum. Então eu pego a máquina de escrever, exatamente, a nossa geração, né, Maris, pega exatamente essa mudança. Essa transição. Uhum. A gente fez curso de datilografia e a gente fez curso para usar o computador. Uhum. Uhum. Depois de nós, ninguém mais fez datilografia e depois de nós, ninguém mais fez curso de informática, não é? A Exato. gente pegou exatamente essa mudança. E claro que depois, quando a gente se torna, né, estamos aí na sala de aula, nos tornamos professoras, obviamente que isso volta para nós, né? Claro. Uhum. E Exato. aí, já nesse contexto, vem a pandemia. É. São vários desafios dentro de um único que já era super expressivo, né? Exatamente. Então, só um link que eu queria fazer dentro disso que tu estava falando, Rô, que eu me lembrei da fala da mãe,
que não foi agora, mas foi um momento que eu conversei com ela, que ela comentou assim, isso da vida, né? O link com a vida, que também é super bakhtiniano, né? Esse entrelaçamento, vida e arte, essa conexão de que, né, a gente não aprende justamente para aqui trazendo para o contexto da educação, né? A gente não aprende, não acessa as coisas, né? Uma avaliação não é para nota, é para nossa vida, né? Para que, por exemplo, a gente possa fazer melhores escolhas, né? Para que a gente não eleja um Bolsonaro, por exemplo, né? Vamos Você deixar tem bem como claro contextualizar, aqui, né? né? Fato. Então, a minha mãe comentou assim, né? Meus avós, bom, naquela época, vivendo no interior do Rio Grande do Sul, analfabetos, né? E a minha mãe comenta assim, eu não sei como é que o meu pai conseguia fazer contas, né? Ele era muito bom em matemática. E ela dizia, e eu que estava lá inserida nesse meio da educação, que tinha professores, né? Mas que também não Educação tinham formal. essa preparação para também conduzir um trabalho bacana, né, não conseguia lidar com isso. Mas ele era bom por quê? Porque havia esse entrelaçamento com a vida, era algo útil para ele, ele usava isso na vida dele. Então, é isso que eu percebo muitas vezes, que eu acho que, claro, a gente está construindo uma mudança, mas ainda muito mais a ser feito. Ainda vejo muito forte nas falas de muitos professores, muitas professoras, em algumas experiências que eu também tive, ainda esse modelo que não aproxima da vida, né? Esse modelo assim que totalmente distanciado, né? E eu acho que isso é uma das principais pautas assim, para que a gente possa ver mudanças em termos de uma melhoria desse senso crítico, né? Então, eu vejo sobre isso, nessa questão das disciplinas, e a gente tentar engajar mais a vida com a escola, né? Tornar os conhecimentos mais práticos, é o Enem, né? O Enem surgiu lá em 98. Inicialmente ele era só um exame para ver, né, o rendimento dos alunos do ensino médio, e depois ele tomou status de vestibular, né? Então, hoje no Brasil, não vou falar 2020, porque a gente tem que fazer uma live só sobre 2020. Sim, Mas sim, vamos fazer. até o ano de 90 eu vou falar, desculpa, 90 não, surgiu em 98 e aí em 2018, né, quando ele estava fazendo aniversário, já estava aí posto, né, como o segundo maior vestibular do mundo é o Enem. Isso é assim algo fantástico. Eu sou defensora ferrenha do Enem, trabalho com correção da redação do Enem há alguns anos. Todo mundo que vier falar para mim do Enem, eu vou defender assim, sempre. Então, eu vou falar até o contexto de 2018, porque aí 2019 já foi um pouco esquisito e esse ano nem se fala. Uhum, Então, até 2018, o Enem já vem com esse formato dos eixos, né? Que já não são mais disciplinas. A gente tem eixos de disciplinas que se agrupam, mas na verdade elas se agrupam para quebrar mesmo essa barreira entre elas. E aí, se a gente pega uma prova do Enem, por exemplo, a gente vê, olha uma questão, bate o olho de repente, é uma tirinha da Mafalda. Aí o que que vem na uhum, nossa cabeça? Nós que somos dessa época passada. É uma questão de língua portuguesa. Mas aí você vai ver, é uma questão de geografia. uhum, Ou então exato. você tem um gráfico, nossa, isso aqui é uma questão de matemática. Não, é uma questão de língua portuguesa. Então, isso Uhum, é uma chacoalhada na forma como a gente, claro, quem trabalha com ensino médio, né, e tem como foco alunos que vão prestar o Enem, né? Então isso já dá uma chacoalhada na nossa forma de trabalhar. Não tem como fugir disso. E obviamente que o Enem, pela envergadura, traz com ele outros grandes vestibulares. Vou falar aqui de São Paulo, mas claro que todos os estados aí têm as suas universidades estaduais. Aqui em São Paulo a gente tem a USP, a Unicamp e a Unesp, que seguem essa linha também que o Enem traz, que o Enem traz. uhum, E aí, de novo, como eu falei, né, já na outra parte da live, como que é triste a gente ver uma prova como o Enem, que já estava se colocando há 20 anos como o maior vestibular do Brasil e o segundo maior do mundo,
com uma canetada, ele simplesmente cai por terra. E aí o melhor Uhum. exemplo, e esse ano a gente já está esperando na nossa área, Marice, esse ano a gente vai ser golpeado, com certeza, mas até o ano passado as humanidades foram golpeadas de uma maneira muito agressiva. Imagine, né? Quem está acompanhando aí não está muito por dentro. Da prova de ciências humanas, que abraça história, geografia, sociologia e filosofia, como eu disse, as questões não são disciplinares, né? Elas trazem as relações entre as áreas. Houve a retirada completa dos conteúdos relacionados à ditadura militar. Uhum. Quem sabe responder por quê? Por que será? Por que será? Então, é isso, esse é o ponto, Maris, que eu acho que nós que somos profissionais da educação, a gente nunca deve deixar de falar. Essa nossa indignação de algo que vem sendo construído, né? Nós que somos das áreas das humanas, nós não podemos ser imediatistas, porque a Uhum. arte, a literatura, ela vem na contramão do capitalismo. A gente imagina uma pessoa que demora 5 anos para escrever um livro. Uhum. Um quadro que demora 50 anos para ficar pronto. Por quê? Uhum. Não são imediatistas, não respondem ao imediatismo do mercado. Só que o Uhum. mercado, né, o capitalismo, o que ele faz? Ele abraça tudo, ele vem que nem uma retroescavadeira. E nós? Uhum. É. Nós estamos na onde? Nós, então, nós das humanidades ainda, todo ano, aqui em São Paulo, já faz uns 10 anos que a gente escuta essa história. Vai sair filosofia do currículo. Vai sair sociologia do currículo. A gente vai diminuir as aulas de arte. Não vai ter mais, não sei o quê. Sempre dentro das áreas, da grande área das humanidades. Por quê, né? Então, aí, nós estamos tendo uma volta desse pensamento monológico, né, autoritário, Uhum. sombrio, obscuro, que tem aí raízes muito bem colocadas na ditadura militar, né, que agora Uhum. reverbera como uma grande revolução que houve no Brasil. O Ustra é um grande sucesso, né, Uhum. do momento, Uhum. está aí estampando camisetas, inclusive. E nós, né, na escola, que estamos ali cara a cara com os alunos e as alunas, é que temos o trabalho de fazer, ir abrindo essas caixinhas, né, e ir Uhum. falando o que é o quê. Porque aí, de novo, a gente volta na internet, o que a gente tem que fazer? Ensinar a pesquisar, ensinar a navegar, ensinar a tirar da internet aquilo que ela tem de bom. E agora, e isso tem muito a ver com conteúdo, né? O que a gente já trabalha na escola. Uhum. Agora a gente ainda tem que ensiná-los e ensiná-las a combater fake news. Porque É. essas fake news nos trazem muitos questionamentos na sala de aula que seriam assim totalmente esdrúxulos em outro contexto. Que a gente tem que explicar o óbvio. Uhum. Não É. existe kit gay. Não existe uma madeira de piroca. A gente tem que explicar isso. E eu comecei uma vez uma aula minha sobre fake news, um tema de redação sobre fake news. Eu entreguei na mão dos alunos a notícia sobre o kit gay. E aí? O que é isso? Kit gay? Isso foi uma das coisas que levou o Bolsonaro à presidência. Então, quer dizer, É, é de novo mais uma aquele. camada de responsabilidade que vem para a gente, né? Até Uhum. 2018, 2019. Agora, 2020, Uhum. com a pandemia, a escola precisou, sem poder pensar, porque não deu tempo de pensar, né? A gente teve que Uhum. mudar a nossa prática, mudar o nosso lugar também como professoras, do nada. Uhum. Porque por mais que a gente É. saiba usar o Instagram, usar o Facebook, fazer uma pesquisa, baixar um filme, e o aluno? É uma Uhum. outra questão, né? E aí entra o trabalho com os filmes. O que você acha da gente falar dele agora? Sim, sim, podemos. A única coisa, só
pontuando um pouquinho isso que tu trouxe, que eu acho que é importante, essa coisa das humanas, né, do quanto a gente está sofrendo esses ataques, e como eu sou da dança também, da graduação em dança, até em termos do próprio ataque ao campo artístico, né, muito, muito ferrenho também, existe até uma declaração dele que circulou também, né, para que dança, né? A pessoa ficar rebolando, que não é lugar, né? Todo mundo sabe para o que se quer quando se dança, né? Algo desse tipo. Então, olha isso, né, gente? Assim, e o que é mais louco é a gente estar vendo isso acontecer em pleno 2020. Isso é chocante. Isso assim, porque, ok, se a gente pensa assim, olha, a gente vem de uma ditadura, a gente vem dessa construção toda, né? Mas a gente regredir, a gente voltar para isso, para esse modelo, isso é assustador. É isso que está acontecendo. E aí é o momento da gente ver assim o quanto o nosso sistema educacional contribui justamente para que esse sistema ditatorial siga ganhando força, né? E se a gente não presta atenção nessas vozes aí, que muitas vezes estão aí mascaradas, veladas, a gente não percebe, né? Às vezes a gente percebe porque é explícito, tem as duas naturezas, né? Essa explícita e tem também aquilo que é velado, que a gente não percebe, que a gente está ali reproduzindo, né? É como o machismo estrutural, como o racismo, como nós reproduzimos. E aí o grande cuidado que a gente tem que ter, né? Rô, eu ia te sugerir, se tu quiser, mas senão a gente pode falar depois, se tu tiver uma linha de raciocínio aí melhor na tua cabeça, aquela questão do dia do dia da professora, né? Que a gente chegou a comentar e aí até o Roger deixou um comentário aqui, parabéns professoras lindas, olha só, lindas. Beijos do noivo e também professor, e deu risadinhas ali, né? O noivo é uma longa história. Noivo, professor, professor, parabéns também, né? Mas aí eu uso o comentário dele, se tu concorda da gente falar sobre isso, que eu acho que é bem importante, já que a gente está falando de reeducação, e é tão forte isso, né, do dia do professor, essa questão de gênero aí, né? Vou deixar que tu fale, depois eu embarco junto e a gente segue. Sobre isso, é outra indignação. Foi por conta de tudo isso que eu falei no começo, né? Que a minha fala não ia ser tão otimista quanto a da sua mãe. Claro que é possível que a gente dê aqui vários bons exemplos, né? De trabalhos muito bem feitos, de alunos, né, que ainda estão presentes aí da minha vida, na sua também, de um jeito ou de outro, né? É aquele filme que é recente na Netflix, fica aí a indicação, Escritores da Liberdade, que sejamos todas nós um pouquinho daquela professora. Vou contar a história para vocês terem curiosidade de assistir. Tá na Netflix. E o título do filme é muito esclarecedor, né? Nós temos que ser professoras para a liberdade, né? E aí, falando um pouquinho sobre isso que você disse, né? Como que esses pensamentos fechados, eles estão ali, né? Mas e aí eles são muito perspicazes porque eles percebem um fio de possibilidade, eles vêm, né? Com ódio, com força, eles vêm com tudo para cima da gente. E nós que somos das humanidades, da arte, né? A gente está ali caçando borboletas, e aí quando a gente vê, o negócio já está instalado, né? E aí então começa o nosso trabalho, e aí de novo a gente volta ao trabalho de formiguinha outra vez, para saber que daqui a pouco tudo isso vai vir de novo. Bom, enfim, essa é a nossa vida. E um dos pontos, né, que nos torna, que na verdade deveria tornar, né, todo o corpo de pessoas que se colocam, que se põem, né, como professores e professoras, o questionamento daquilo que está colocado como uma verdade dada, né, na nossa sociedade, questionar essas verdades, né? E aí toda vez que eu vou falar isso, eu lembro de um colega meu, que também é meu colega de escola e também é professor junto comigo. Essa é a vantagem de morar numa cidade pequena, que você carrega as pessoas por toda a sua vida, isso é ótimo. Que ele sempre diz, né? Ele é professor de filosofia. Mas o que é a verdade, né?
E aí, então, a partir desse questionamento do que é verdade, a gente chega, então, no racismo, no machismo, na homofobia, né, em outros tipos de preconceito que estão aí estruturados, né, junto com a nossa cultura, então, são um alicerce, né, da nossa cultura como um povo colonizado. E um dos grandes caminhos que a gente precisa tomar na escola é exatamente combater o machismo, né? Não só por conta das relações, claro que sim, né? A gente já fez uma live sobre isso, das nossas relações, né, interpessoais, o quanto que o machismo ele é esmagador, né? O quanto que o machismo ele humilha, ele poda muitas vezes, né? Mas porque também somos dos países que mais têm índices, né, de violência contra a mulher no mundo. E é por isso que a discussão sobre gênero é urgente. E aí, claro que existem camadas, né, de prioridade dentro dessa discussão, obviamente, né, não estou colocando todo mundo no mesmo balaio, mas um dos caminhos, e isso nos cabe como profissionais de letras, é exatamente com relação à linguagem, né, o quanto que a língua e o uso da língua que se dá pela linguagem é machista. É racista também, é homofóbico também, mas agora a gente vai falar sobre o machismo. Por quê? Há há anos, podem bisbilhotar aí meu Facebook se vocês quiserem. Eu não consigo fazer uma postagem de dia das professoras e dos professores, porque simplesmente somos invisibilizadas. As mulheres são maioria na carreira, em todos os segmentos, né, da educação infantil até o ensino médio. Claro que na educação infantil e no Fundamental 1 isso fica mais preponderante, né? Mas Uhum. no Fundamental 2 e no médio também as mulheres são maioria. E não há nenhuma postagem. Ó, eu procurei hoje, ainda falei isso para a Marice. Eu Uhum. procurei hoje de manhã, falei, não, esse ano vai ter. Não achei. Não há. Nenhuma postagem que diga parabéns às professoras. O máximo que Uhum. tem é feliz dia do, aí tem aquele azinho entre parênteses, professor Uhum. e o azinho entre parênteses. Uhum. Eu acho que é um Uhum. dos exemplos assim mais marcantes para a gente mostrar para os nossos alunos o quanto que a inclusão linguística, né, do uso que a gente faz da Uhum. língua é importante. Uhum. Eu estava conversando outro dia com um amigo meu que é professor de francês. Eu não tenho, nunca estudei francês, não tenho conhecimento da língua, e ele me disse que no francês não há profissões no feminino, né? As Uhum. profissões são no masculino, porque historicamente as mulheres eram proibidas, né, de trabalhar fora. Então vejam Uhum. isso, né? É mais uma prova disso que a gente está falando. Então, sim, é preciso se incluir, as pessoas precisam ser incluídas. E isso, na nossa Uhum. prática diária, se dá muito pela linguagem, né? Pela forma como a gente se comunica. E Uhum. a nossa capacidade inclusiva também, claro que a gente tem múltiplas formas, né, de incluir, mas uma Uhum. delas é pelo uso da língua. E nós, Uhum. como somos de letras, né, não podemos deixar isso de lado. Então, eu acho que É, agora é a hora da gente fazer umas 20, fazer umas 20 postagens, assim, a gente é, criar mesmo essas postagens, espalhar aí pelas redes, é, para também mostrar nossa indignação, né? Porque eu somos fui a maioria Cata. e não somos representados nesse sentido. E aí eu É. cito o Marcos Banho, que eu tinha falado já anteriormente. Uhum. Marcos Banho é um grande linguista, para quem não é da área. Eu acho que atualmente um dos maiores linguistas do Brasil, que inclusive não está mais morando no Brasil, foi morar na Itália Uhum. por conta de perseguições também. Ele é professor de cadeira da UNB, da Universidade de Brasília, mas atualmente ele não está no Brasil, também por conta desses ataques que ele sofreu pessoalmente, e também, claro, a universidade pública, né? As artes de maneira geral e tudo isso que nos representa. E ele diz Uhum. isso toda vez que ele faz uma postagem sobre a escola, ele sempre coloca as professoras. Ele não coloca Uhum. as e os. Ele coloca sempre Uhum. as. E toda Uhum. vez ele faz essa ressalva. Para mim, é sempre no feminino.
E aí a Uhum. gente chega numa outra questão de gênero também, né? Que é esse negócio do cuidar, como sua mãe falou aí numa parte da live, que dá uma indignação, né? Que ela viveu aquele Uhum. momento em que a escola era diferente, né? Para os meninos e para as meninas. Uhum. As técnicas domésticas. Exato. A questão do Aham, aham. cuidar, né? Sempre ficou para o Uhum. gênero feminino, servir, Uhum. cuidar, né? Aí também as questões relacionadas à maternidade. Claro que Uhum. isso tem impacto na nossa profissão, né? Ficou muito marcado, principalmente com as crianças menores. Ah, isso é coisa de mulher, né? Os cursos de pedagogia também são praticamente que completamente ocupados por mulheres, né? E quando surge Uhum. um homem nesse contexto, é um pouco estranho, né? Por causa do costume, né? Da própria cultura. Então, é também uma função nossa, né? Trabalhar com essas questões da sociedade. Para mim, isso fica mais potente, porque eu sou professora de redação, né? Então, eu acabo Uhum. falando disso com mais frequência, mas é também algo que todos, né? Todos os e todas as pessoas que estão envolvidas na Uhum. educação precisam também pegar essa onda, né, e nos ajudar. A Uhum. partir da questão do professor, da professora, dá para abrir uma grande discussão sobre gênero, Uhum. né, sobre papel social, sobre violência de gênero, né, que é urgente Uhum. na nossa sociedade. E agora, super em discussão, e eu ainda quero falar sobre isso, ainda quero fazer uma live especificamente sobre isso, essa questão, essa problematização que está vindo, e que bom que ela está vindo, justamente o gênero neutro, né, na escrita, de tudo isso que está acontecendo agora, dessa discussão, e de a gente, bom, a gente era da área de letras, então a gente que é desse campo sabe ou pelo menos deveria saber, né, que existe a língua e o uso enfim, língua, linguagem, né, essa natureza aí dual, e quando a gente vê que essas problematizações estão acontecendo, não é puramente linguístico, né? Não é só a palavra. Para mim, o movimento está sendo justamente da vida para. Não é o contrário para mim, né? Eu vejo que divide opiniões, né? Eu já vi linguistas se posicionando no sentido, é só uma forma de. Não, não é isso que vai mudar, não é a questão da terminologia, mas para mim é justamente o que está movimentando a mudança é a vida, Sim, com são certeza. as manifestações que estão acontecendo. Eu não vejo como, porque daí eles usam como argumento justamente isso, né? Não, mas olha, não é a escrita lá que vai dizer, né, do preconceito, do quanto é ou não é, mas é justamente a Eu vida está gosto. empurrando para que a gente que a língua não só reflita, mas refrate, né? Para mim é muito esse movimento que está acontecendo, né? Então, eu gosto muito dessa fala do Marcos Banho, e gosto também de outras, e uma delas, inclusive, ele é um dos linguistas brasileiros responsáveis, né, por essas pesquisas, que ele já afirma que a gente não fala mais português, né, que a gente fala brasileiro. Tamanha Uhum, já é a distância entre o português falado no Brasil do português falado de Portugal. E aí, falando sobre a questão do gênero neutro, passamos recentemente, né, por uma reforma ortográfica, e aí eu tive a oportunidade de ficar em Portugal uma época, né, fazendo doutorado de sanduíche, e aí eu fui perceber o quanto que nós ainda, ô Marisa, estamos sobre uma égide de país colonizado. uhum, Porque Portugal demorou 30 anos para assinar o papel, e eu escutei de pessoas lá dizerem: onde já se viu Portugal se curvar ao Brasil? Aí eu falei assim: olha, isso é uma questão do capitalismo. Quantos habitantes tem Portugal? Ah, 10 milhões. Quantos habitantes tem o Brasil? Mais de 200 milhões. Então, se você for pensar no comércio editorial, é interessante para Portugal assinar o acordo. Mas por que que não uhum, assina? Porque é colonizador, mesmo no século XXI.
E aí, Uhum. por conta dessas discussões, eu comecei a ficar reparando mais nas coisas. E eu estava lá quando. Eu não me lembro se foi no lançamento do filme ou se o filme estava lá de algum jeito. Capitã Marvel. Em Uhum. Portugal, é Capitão Marvel. Porque não tem capitã no português de Portugal. Olha isso. Não existe capitão no feminino. E o filme ficou Uhum. com o título ridículo. Para nós brasileiros, esse título é ridículo. Capitão Marvel, sendo que a personagem é uma mulher. Uhum. Onde que eu quero chegar? Tudo isso para falar o quê? Se nós não conseguirmos nos colocar como falantes de brasileiro, a gente Uhum. vai demorar muito mais para conseguir adequar o gênero neutro, porque Portugal não vai deixar. Uhum. E ainda tem É. os países da África que ficam mais subalternos ainda, porque eles não tiveram nem voz. Uhum. Eles não tiveram nem voz nas discussões sobre o acordo ortográfico. Porque eles são ainda colocados numa posição ainda mais abaixo de nós ainda. Uhum. E aí? Quando que a gente É. vai discutir gênero neutro? Uhum. Exato. Conseguirmos ter a nossa independência linguística também com relação. Uhum. Exato. Uhum. É, dá uma live, quem sabe vamos planejar aí essa live para a gente falar sobre essas questões todas. Mas queria fazer esse link junto com a questão do dia da professora, né? Como a gente não recebe, a gente pode ser mulher, nós somos mulheres e ainda assim, né? Feliz dia do professor, né? Sim, E aí tem a questão, ou feliz dia dos professores, mas aí aquele o ainda tá ali, né? Aquele os tá ali, né? Ou os parênteses, né? Então aquela sim, bengalinha é uma bengalinha, né? é Então péssimo. eu me lembrei de um episódio durante o mestrado que a gente foi apresentar trabalho, assim, tinha uma professora, a Marlene Matos, super exigente, assim, super, nossa, muito bacana, assim, para trazer essa coisa do como apresentar o trabalho, as nomenclaturas e tudo mais. E aí ela teve um momento que eu tinha colocado, eu não sei se fui eu, se foi alguém, mas rolou lá o mestre ou o doutora, e ela falou assim: olha, se a gente for levar ao pé da letra, esse doutora não existe, né? Como titulação é doutor, né? É doutor. E aí vem aquela questão, né? Justamente esse movimento da vida, né? Então, o que está acontecendo, né? Muitas mulheres, nós mulheres, feministas, que vemos que isso precisa ser modificado, estamos dizendo mestra, doutora, para reforçar essa mudança, né? Que precisa acontecer. E que não está na língua, está na vida que está pedindo essa mudança, né? Exatamente. Então, enfim, só para fazer, que eu acho que era fazer esse adendo aqui no dia de hoje, né, para que no ano que vem, né, quando nós Ah, chegarmos aqui no dia 15, a gente já tenha lá as postagens. Bom, vou nós vamos fazer, acordar. né? Eu fui a Vou... Cata também, não achei Não tem, não Feliz Dia tem. da Professora. Eu Faz também anos que eu procurei, não procuro. achei. Então, Não assim, nós tem. vamos providenciar para já, não consegui para este momento, mas vou Ó, fala providenciar pro e já vou deixar o aqui. noivo que mexe com. Com certeza, Fala pra com ele fazer isso aí certeza. pra nós. Já tô atrasada, já devia ter feito. Bora. Mas então, Rô, aqui a gente tem ainda uns 20 minutinhos, vamos dando sequência por aqui. E agora a gente pode entrar. Uma coisinha que eu lembrei, quando tu falou do positivismo, de certa forma, da mãe, né? Quando ela trouxe a questão dela, me bateu assim de linkar com o que eu falei, e a gente estava conversando antes, né? Por que que a visão da mãe, de certa forma, e o relato dela para nós soa assim, né? Parece um castelinho, assim, né? Às vezes, né? A gente vai para um lugar assim, de lugar mágico, encantado, né? Porque eu acredito que o movimento para ela, para as professoras da geração dela, é ditadura, vamos dizer assim, ditadura para um campo construtivista, para toda uma Sim, outra mudança de pensamento que é centrífuga, né? Que vem em busca desse centrífugo.
dessa democratização, né? Não é à toa que a gente teve nesse momento tantas excelentes produções artísticas, né, de resistência, de questionamento, né, porque o Exato. próprio momento histórico, né, exigia isso. E aí, quando a gente passa e começa a ver de novo a redemocratização, entre aspas, né, essa redemocratização Uhum, que agora a gente está vendo se perder de novo, é, parece que bateu o pé no fundo da piscina e deu aquele gás, né? Tipo uhum, assim, tudo muito fechado, violência, censura, perseguição, e uhum. aí, de repente veio a Veio. luz, né? A gente está saindo da Idade das Trevas, entrando na Idade das E a Luzes. gente está no contrário. A A gente gente está está no nesse. contrário. Então eu vejo muito esse processo. Por isso que eu acho que ela traz toda essa carga, né, mais dessa abertura de Sim, como foi ter sido influenciada por esse movimento de abertura e a gente participando já desse lugar de abertura, sentindo esse espaço se fechando, né? Essa exatamente. claustrofobia, né? É Então, isso. eu só queria fazer esse link que eu fiquei pensando sobre isso enquanto a gente estava falando. E agora, enfim, vamos falar dos teus projetos, do projeto com os alunos. O que tu Então, aí acha? já é a parte já de 2020, né? Que é o ano da pandemia. As pessoas acham que é fácil entrar para a história. Não é fácil, não. Tem que fazer várias coisas, ou não fazer várias coisas, para um dia a gente estar nos livros de história, igual a gente fala, né? A gripe espanhola, né? A peste bubônica, né? Um dia vão falar Covid-19, né? E a gente vai estar lá Uhum. figurando nos livros de história como a geração que viveu essa pandemia. Então não é fácil, né? Acho que ninguém pensou que ia ser fácil. Mas aí, então, para a escola, que já é uma instituição que fica muito posicionada, né, na sociedade como é um dos alicerces, né, da sociedade, a escola, o trabalho, né, enfim, várias outras, mas a escola se coloca como um agente muito importante, né, na construção das pessoas, tanto que é lei, né, todo mundo tem que ir para a escola. Todo mundo tem que passar pela escola e por N questões, não só por conteúdo, né? E essas N questões aí é que ficaram prejudicadas agora, porque conteúdo, vou falar agora a minha realidade. Eu precisei sair do estado, porque eu fui fazer o doutorado, e aí foi também uma coisa que a gente falou no nosso papo antes. O Estado Uhum. quer, né, nos quer emburrecidas, né? Porque qualquer movimento que você faça para ir além, eles te podam, né? Isso aconteceu comigo, mas aconteceu também com outras pessoas que eu conheço. Eu tive que exonerar o meu cargo no Estado para poder terminar o doutorado, por uma questão de incompatibilidade. Não havia nenhuma legislação que me amparasse, né, para que eu pudesse continuar dando aula e terminar o doutorado, ou ficar licenciada mais um tempo para terminar o doutorado, ou seja, não havia possibilidade. Então eu tive que me afastar do estado e eu levo isso comigo com pesar, no sentido de que no estado eu consegui fazer muito mais, né, do que eu consigo fazer hoje. Mas enfim, isso é outra live, né? Hoje, Uhum. então, eu trabalho numa escola particular, e aí toda a questão do privilégio, né, das pessoas, né, dos alunos, das alunas terem ali uma possibilidade de acesso, né, a muitas coisas. Muitos pais são profissionais liberais, então tem bibliotecas em casa, assinam revistas ou jornais, ou tem internet à vontade, né, não tem problema de conexão, enfim. E aí então funciona o ensino remoto, e aí, nesse momento, a gente tem o quê? Conteúdo. Por quê? O outro lado da história, a socialização, né, o desenvolvimento das relações humanas, isso fica muito difícil de acontecer nesse método de ensino. Isso se perde. E quando a gente fala das crianças menores, educação infantil e fundamental 1, isso que eu estou falando se multiplica por 10, porque são seres que estão aprendendo, né, saindo ali do primeiro núcleo, né, familiar e aprendendo a lidar com outras crianças que vêm de outros lugares, né, a própria posição da professora, né, nessa faixa etária. E aí que a gente, né, que estuda pedagogia,
a coordenação motora fina, né? Que aí depois a gente pega uns moleques lá no ensino médio que escreve igual escrita egípcia, né? O moleque vai fazer uma Hum. redação e faz um hieróglifo. Porque ele não teve aquela habilidade motora fina desenvolvida lá na educação infantil e depois não desenvolve mais. Acabou. Então, isso, lá naquele momento, nesse momento que a gente está vivendo, está completamente prejudicado. Como eu trabalho a partir do sexto ano, eu fui procurando meios para que pelo menos houvesse possibilidade de diálogo, né? E não só a simplesmente passar o conteúdo, né? Que isso, como eu disse, está acontecendo tranquilamente na escola onde eu trabalho. E aí eu propus então atividade com os filmes a partir do nono ano. Como eu trabalho com redação, o repertório, né, que o aluno traz é importantíssimo para que ele possa fazer a sua argumentação. Então, ele tem que embasar, né, a sua argumentação na história, na geografia, na biologia, na literatura, não importa. E eu percebo que, como a gente já falou, essa nova geração, Netflix, Amazon, né, baixa filme, coisas que para a gente, né, já foram mais distantes, mas para a maioria das professoras, dos professores mais velhos, continua sendo muito distante. Eu então falei, não, é com filme que eu vou trabalhar. E aí eles escolhem, então eu tenho uma lista de filmes, que é uma lista que eu venho construindo já há muito tempo. Uma lista de filmes, eles escolhem os filmes com os quais eles querem trabalhar, e esses filmes fazem links com grandes áreas de questionamento para a redação, para pensar numa redação. Mas claro, né, que isso é para a vida, né? É mais uma camada de conhecimento, de cultura, né, que eles vão trazendo assim para suas próprias vivências. Mas o meu pretexto, na verdade, é chegar na redação. Então eles escolhem o assunto, dentro do assunto eles escolhem o filme e eles fazem um vídeo, porque agora a gente está no momento da pandemia. Até o ano passado eles faziam isso na sala de aula, em forma de seminário, e esse ano eles passaram a fazer então em forma de vídeo. E aí a gente vai ver o quanto eles são mesmo geração, entre aspas, Felipe Neto, né? Porque eles fazem umas edições de imagem, de som, eles colocam o clipe do filme no meio da fala deles, eles colocam PowerPoint no meio, que são coisas que eu não tenho nem ideia de como é que faz. E aí eles Uhum. apresentam, então, o conteúdo do filme, sem spoiler, claro, eles são proibidos, aí eu tenho uma voz monológica com eles, de censura, não me venham com spoiler. Então eles Mas aí não é um apresentam, monológico, né, Rua? Aí não é é um efeito que não é monológico. é uma voz de censura que é positiva. Hum. Eu não deixo eles darem spoiler, até porque a intenção mesmo é que esses filmes circulem, né? E aí imagina, o Sim. menino vai ver o vídeo que o outro fez, aí fala lá, o Marley morre no final. Não, esse spoiler eu Ah, posso e dar porque agora tu contou. o Marley e eu é muito antigo, todo mundo já assistiu. Então eu não deixo eles darem spoiler. Ah, meu querido Rogério, um beijo. Lindo, amigão Seja meu. bem-vindo, seja bem-vindo. E aí, então, eles fazem esse trabalho e chegam no debate, né, no link entre o filme e o assunto. Então, vou dar um exemplo, assim, para deixar isso mais claro, que é o Parasita, né, que é um queridinho Uhum. da Marice, né, a Marice tem todo um amor por esse filme, já fez já produziu, né, vários materiais sobre esse... Oi, Júlia, minha aluna! Ai, que Oi! legal. É, a Júlia é uma que sofre na minha mão com esse negócio de filme. Eu sempre fico perguntando para ela se ela está assistindo os filmes que eu tô falando para ela assistir. Então vamos falar do Parasita. Então quem já viu, já ouviu falar do Parasita, né? Sabe que é um filme que ganhou o Oscar, né? Foi muito comentado, está sendo ainda muito comentado porque veio junto com a pandemia e tem todo um conceito, né, por trás. Ah lá, eu adoro. Uhum. O Parasita ela já assistiu. E aí então para a Uhum. gente poder usar isso na redação, como, né? A partir então desse tema, né, que gera a discussão sobre o filme,
para a redação. Então, se a gente for pensar no Parasita, que temas de redação em que temas de redação a gente pode usar? E aí, então, a gente usa desigualdade social, eu acho que é o que mais grita, né? A questão também da pessoa não ter acesso aos bens básicos, né? A família vive lá no subsolo, numa situação de total precariedade. A gente pode falar de relações também entre as pessoas, relações interpessoais a partir de um lugar de poder, né? Quando Uhum. o patrão fala que pobre fede, né? Que ele tem um cheiro que é típico de pobre, esse elitismo, né? Essa arrogância para falar do outro, a criatividade também, né? Dos integrantes Uhum. daquela família em se reinventar numa sociedade tão capitalista, né, e tão exploradora dos mais pobres. A pirâmide social, né, que também dá para a gente falar. Dá para a gente falar também desse humor mais ácido. Ah, lá, o outro, ó, o O Poço. Poço, O Poço eu fiz é. todo mundo assistir. Eu fiquei no pé até todo mundo assistir. O Poço a gente usa em, sei lá, de A a Z, né, em temas de redação. Uhum. Esses dias Uhum. o Poço foi utilizado numa redação sobre a organização das esferas políticas no Brasil. Então, como que se Uhum. organiza, por exemplo, a distribuição de verbas? Sai a verba lá do Uhum. Ministério da Saúde e vem chegar aqui na UPA, aqui na minha cidade. Como Uhum. que chega essa verba? Então, a corrupção, né? Os jogos de poder, claro, desigualdade social, a distribuição de alimento também, né? Distribuição de água. Conforme você desce na Uhum. pirâmide social, as situações vão ficando mais precárias, mais difíceis, as pessoas passam por mais problemas. Então é Uhum. isso, a ideia é essa, é trazer os Pô, filmes, ilustrar, né, essas é. discussões para que os próprios alunos possam depois debatê-los também, absorvendo o que é mais importante. Neno Miranda está perguntando, já faz. Eu vi que ele estava perguntando repetidamente aqui qual ano de ensino, né? Com o trabalho foi realizado. A partir do Né? nono ano. Uhum. Nono ano, primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio. A única coisa que eu faço na lista dos filmes, entre as séries, é observar a idade indicativa, né? Porque, Uhum. obviamente, que há filmes, né, 14 anos, 16 anos, né? Então, eu faço essa peneira. Então, a lista Uhum. de filmes que o nono ano recebe não é a mesma que o terceiro ano do ensino médio recebe. Eu faço esse balanço, né, para evitar, claro, há profissionais que fazem essas classificações, não sou eu que vou questionar isso, existe todo um estudo por trás, né, claro, Uhum. e óbvio, né, que por conta disso eu não vou expor alunos, às vezes mais novos, a cenas de violência, né, principalmente violência, que é o que a gente mais vê nessas obras, por exemplo, Cidade de Deus, é um filme que não está na lista do nono ano, mas está na lista do terceiro. Assim, só Uhum. para Sim. exemplificar. E aí também é bem bacana que os alunos do nono ano estão ainda, né, entrando na adolescência, estão ainda se descobrindo adolescentes. Muitos deles trabalham bastante com as animações, isso é muito legal. O Wall-E, Persepolis, o Sem Floresta, o Up. O Up eles gostam demais para falar sobre a questão da velhice. Enfim. E as outras séries, sexto, sétimo e oitavo ano, eles também fizeram vídeos, mas eles não fizeram vídeos a partir de filmes. Eles fizeram vídeos a partir de conteúdos que a gente trabalhou, conteúdos que foram trabalhados na sala de aula, e fizeram, então, se colocaram, né, nos vídeos. Por exemplo, o sétimo ano fez vídeos sobre as metáforas nas músicas do regime militar. A gente estava estudando metáfora, e aí cada um deles pesquisou uma música e gravou meio que uma aula, assim, explicando como que naquela música acontecia a metáfora para enganar, né, os sensores do regime militar. E eu percebo assim, claro que não é 100%, né, não são todos os alunos que fazem, principalmente os mais novos, que ainda têm um pouco de vergonha, né, ficam ainda um pouco inseguros, mas a partir do nono ano, professores e professoras que estão ouvindo, fica aí o meu relato de uma experiência muito positiva, dentro das possibilidades, claro, né, de cada escola, de cada realidade,
funciona muito, porque eles ficam muito curiosos, eles perguntam que filme que você fez, e você? E aí eles querem conversar entre eles. E depois os pais também, depois eu posto esses vídeos nas redes sociais, e os pais também têm acesso, e eles vêm, ai, amor da minha vida, quase mata os meninos do ensino médio de vergonha, né? Ah, esse é meu filhão. Eles ficam um pouco envergonhados, mas eles gostam do resultado. E aí um vai ver o vídeo do outro, também vai absorvendo, né, aquilo que o outro disse, e às vezes num outro ponto de vista, por exemplo, o Coringa também é um filme que abre para muitas possibilidades, né? Dá para a gente falar do Coringa em vários temas de redação, e às vezes o que um aluno pensou, o outro não pensou. Então é Uhum. mesmo um caminho dialógico, né? Para tentar quebrar também um pouco dessa situação da atualidade, né, da pandemia, e chacoalhar, né, a escola num contato maior com esse mundo que é o mundo dos nossos alunos, isso é inegável. Então, Uhum. é como se diz, né? Tem que abraçar, porque se você for contra a corrente, né, já tá tudo tão chato, né? Todo mundo, eu brinco com eles, intervalo dentro de casa. O que que você faz no seu recreio dentro de casa, né? Uhum. A gente tem que aproveitar a oportunidade, explorar, né, as ferramentas, para tornar também o ensino mais agradável, mais interessante e bola para frente, né? Porque aí até agora a gente não sabe o que vai acontecer. Uhum. É. E a Júlia e o Neno falaram aqui do Poço, né, como boas opções, também para Imagina essa abordar, para idade. debater, enfim, com certeza. E eu queria te sugerir, Rô, se tu topa, a gente ficar mais uns minutinhos para, já que a gente também seguiu lá antes, tu entrou um pouquinho depois, né, porque a gente se passou uns minutos a mais, se tu topa, só para a Claro. gente não porque como falta 4 minutinhos aqui, para dar um tempo de eu falar também sobre como a gente se encontra, né, como eu me encontro com o projeto, né, e a questão do parasita, que também tem a ver com o canal, e também Sim. sobre uma novidade aqui, a partir dessa nossa interação, né, que eu quero contar para o pessoal aqui do Bactinha Artista. Daí, o que mais tu quiser trazer em termos da pandemia, uma ideia que tu sinta que precisa ser reforçada nesse momento aqui, né, para a gente aproveitar a oportunidade e a gente finaliza junto sem ter Sim. essa pressa, assim, esse corte correndo. Claro, claro, vamos Então, lá. ai, agradeço muito, muito mesmo, gratidão. Então, a gente, mesmo esqueminha, tá, gente? A gente finaliza aqui e voltamos para concluir juntos com esses aspectos, tá? Só para a gente ter um tempinho para falar mais do projeto com a Roa e ouvir ela mais um pouquinho e falar sobre essa história que liga nós duas, de certa forma, e continua ligando, né? E vai para além daqui também. Aí já já a gente volta, então. Beijinhos e obrigada pelas interações até aqui. Sigam quem puder continuar com a gente, vai ser um grande prazer, tá bom? Vamos lá.